Bom dia a todos. Eu acho que nós entramos, ainda ontem tive a ocasião de dizer, num momento da nossa sociedade que eu caracterizo por brutalismo político. Brutalismo vem da história da arte, de uma forma que foi para esmagar a realidade que a arte se procuraria afirmar. Brutalismo político significa basicamente o seguinte: nas sociedades capitalistas, mesmo que as práticas sejam brutais, é necessário um discurso que ponha algum verniz, que disfarce a opressão, que disfarce a dominação, que disfarce a exploração. Nós, no nosso país, neste momento, perdemos isso. Os nossos dirigentes perderam o verniz e, portanto, estão numa arrogância que só se pode justificar desta forma porque ela já não depende da democracia. Ela depende de outros, segundo eles, de outros interesses que não os interesses democráticos do país. Estamos, pois, numa fase de brutalismo político. Não disfarça, diz o que quer e diz da maneira mais brutal. E o exemplo mais brutal que nós tivemos recentemente foi que, para tanto sacrifício injusto imposto aos portugueses, que, segundo as contas deles, de mais ninguém, são 4 mil milhões de euros, o Primeiro-Ministro acha que, além destes 4 mil milhões, ainda é preciso ir buscar mais alguns milhões. Quando, obviamente, num sentido democrático, devia tentar saber, mesmo dentro da sua lógica, que talvez não fosse preciso chegar a esse limite. Não, é preciso não só chegar ao limite, como ultrapassá-lo. Isto é brutalismo político. E esse brutalismo político está exatamente hoje, precisamente na nossa cena, porque nós temos a nossa democracia suspensa, basicamente. No único momento honesto do Ministro das Finanças foi quando ele disse recentemente no Parlamento que não tinha sido eleito. Exatamente, não foi eleito. Ele está ao serviço de outros interesses que não são os interesses de Portugal, que não foram sufragados democraticamente, porque nós vivemos uma situação de Estado paralelo. Uma democracia que, por um lado, tem a sua institucionalidade, mas, por outro lado, uma extra-institucionalidade, que é a Troika, que são os comandos externos, que não foram legitimados democraticamente. Esta é a situação em que a gente se encontra. Portanto, dois pontos muito breves. O primeiro é este: é que ao brutalismo político nós temos que responder com algum brutalismo político também. E a ideia é esta: a democracia portuguesa nasceu com o Estado Social e morre com ele. Portanto, neste momento, é um momento de luta muito semelhante à luta antifascista. É um momento de defesa da democracia no seu mais puro sentido. Não nos demos ainda conta disso, porque estamos distraídos e porque, se calhar, é uma luta política que tem que tomar a sua própria dinâmica e este Congresso é um grande contributo para que isso aconteça. Dois pontos muito breves. Em primeiro lugar, nos últimos 2 anos, houve uma mudança de paradigma que ninguém notou. É que até agora, todas as lutas, exatamente devido à Constituição da própria Europa em que nós estamos, é evidente que a nossa discussão, e eu fui membro do livro branco da reforma da Segurança Social, a discussão, e com muita gente, obviamente com posições diferentes, era sobre o perfil, o modelo, a intensidade do Estado Social. Não era saber se deve ou não haver Estado Social. Nos últimos 2 anos, a correlação de forças alterou-se profundamente e, normalmente, na correlação de forças, ela define-se fundamentalmente por quem define o debate. Nessa altura, o debate era sobre perfil, modelo de Estado Social. Hoje o debate é se há ou não Estado Social, porque é isso que está em causa. Eles não estão a refundar, estão a destruir. E exatamente nesse momento nós temos que entender que houve uma mudança total de paradigma que está aí no terreno e essa mudança de paradigma obriga a quê? É que não funciona a alternância, tem que funcionar a alternativa. Qual é a nossa tragédia? É que os partidos da área da governação só sabem pensar em termos de alternância. E já estão a pensar nela, portanto, sem alternativa. Mas isso é a destruição da própria democracia. E os partidos, porque temos hoje uma estrutura de partidos que, apesar de terem todos o mesmo nome, não são a mesma coisa. Apesar de terem todos partidos, é que os partidos que estão hoje na área da governação perderam a ideologia porque estão ao serviço de uma Constituição global, que é a Constituição do neoliberalismo. E, portanto, adaptam-se. E, portanto, não podem ter ideologia, porque tudo aquilo que ele defende sabe que não pode defender os interesses dos portugueses. Vamos, eventualmente,
levar a uma outra alternância que será um beco sem saída. Portanto, o que eu vos proponho e que eu acho que nós temos que propor hoje aqui é que nós precisamos de uma esfera pública constituinte. Nós precisamos de criar uma esfera pública constituinte que tem duas dimensões fundamentais. Primeiro, partir da ideia de que o que se alterou recentemente foi uma alteração de paradigma. A crise foi um pretexto. Não há crise. Retomemos as palavras. Nós já cedemos muito. Nós, nos anos 90, falávamos de estado de providência e de estado de bem-estar. Hoje não é possível falar de estado de bem-estar, porque para eles estado é sempre mal-estar. E por isso é preciso destruí-lo. Mas é preciso usá-lo para destruir o Estado. O Estado nunca foi tão central como é hoje. Nunca se publicaram tantos decretos tão importantes para a sociedade portuguesa. Outra mentira, o Estado é importante e nunca foi tão importante como hoje. Mas a importância do Estado hoje é de destruir tudo aquilo que, na base do qual se construiu a nossa democracia. E é por isso que eu penso que, neste momento, precisamos realmente, contra esta Constituição Global neoliberal, de criar uma forma de trabalho constituinte. A nossa Constituição não nos está a defender, precisamente porque o nosso sistema político não é capaz de nos defender, neste momento. Não estou a pôr em causa a democracia representativa, pelo contrário, quero reforçá-la. E, portanto, temos nesta esfera constituinte de atuar a dois níveis. Por um lado, fazer uma mudança fundamental no sistema político. Os partidos têm que ser mudados internamente, têm que ser democratizados internamente, têm que ser postos perante o controle dos cidadãos, dos filiados e dos não filiados. É preciso um outro financiamento de campanhas. É preciso criar formas de iniciativa política cidadã à volta dos partidos e controlando, de alguma maneira, a estrutura partidária. Precisamos de um controle social sobre os partidos. Mas isso não chega. Nós temos que atuar a esse nível na reforma do sistema político, mas temos que ampliar, articulando a democracia representativa com a democracia participativa. E essa obriga, efetivamente, a, neste momento, termos a coragem de que, se realmente há uma ação direta sobre nós, que viola toda a nossa institucionalidade, que é a ação da Troika, nós precisamos de responder com ação direta. Ilegal, por vezes. Pacífica, sempre. Mas é essa rua, na rua, que nós temos que encontrar, cada vez mais, a possibilidade de pressionarmos aquilo que é possível pressionar, para mostrarmos realmente que estamos num caminho do abismo, que não estamos a viver já neste momento uma situação plenamente democrática, porque vivemos uma sociedade politicamente democrática, mas socialmente fascista. No momento em que o Estado Social cair, cai a democracia portuguesa. Portanto, assumamos as nossas responsabilidades neste momento. Assumamos a coragem de ir para a rua. Olho para este auditório e vejo que ainda não conquistamos os jovens. Leva tempo a fazê-lo, mas é uma luta política que tem que ser feita. E é nessa luta que nós podemos encontrar aquilo que nós pensamos que tem de ser feito. É fortalecer uma democracia mais robusta e, naturalmente, entrar com a ideia de que este paradigma que é global tem que ser também lutado globalmente. É preciso lutá-lo dentro da Europa, mas esta Europa onde nós estamos não nos serve. E temos que ter a coragem de propor uma renegociação da dívida. É evidente que esta dívida é impagável, esta dívida destrói-nos, esta dívida é um roubo e, portanto, nós temos que assumir com um certo brutalismo. A ciência não pode ser serena no momento em que o país está a arder. É essa a convocação que vos faço a todos, para que nós, de uma maneira legal ou ilegal, porque vão tornar os nossos protestos ilegais, mas pacífica sempre, lutemos por isto que custou tanto a construir, uma democracia num país em que nos querem convencer que, afinal, nós não merecíamos ter saído do jugo salazarista e que, obviamente, o 25 de Abril foi uma aberração. Não foi uma aberração, é uma grande conquista e tem que ser agora defendida no terreno, aqui e agora, com todas as nossas forças democráticas, porque a democracia é também esse protesto, essa raiva, esse espanto perante tudo aquilo que nos querem destruir. Muito obrigado. Obrigado. Vai agora intervir o último